Bendito e louvado seja o nome de nosso Deus, irmãos. Bem, irmãos, já está aqui conosco nossa irmã Maria Luísa, então vamos recebê-la e vamos dar as boas-vindas a ela, irmãos. Boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs aqui de Sabadell. Uma saudação muito carinhosa trago a todos vocês das diferentes igrejas onde ultimamente estive visitando. Igrejas aí nos Estados Unidos, na Flórida, igrejas também de Madrid também. Tive a oportunidade de visitar e eu peço ao Senhor que me dê asas de pássaro para poder voar e poder visitar todos os lugares. É impossível, mas bem, farei tudo que esteja ao meu alcance para visitar, para levar doutrina, graças a que tenhamos a tecnologia, a internet, que nos ajuda muito. E através deste meio, podemos distribuir ou enviar os estudos bíblicos a diferentes lugares do mundo, onde se estão congregando um grupo de pessoas em cada lugar que dispuseram seu coração para Deus. E isso é o que nos enche de alegria, que através dos meios de comunicação estamos todos unidos mundialmente. E hoje também dou uma saudação muito especial aos irmãos e irmãs e pessoas aqui nativas da região, destes lugares aqui, uma saudação também com muito carinho para todos vocês. Lamentamos não saber tantos idiomas para poder falar com vocês em sua língua nativa, mas terão paciência conosco. Deve-se ter muita paciência, porque às vezes o idioma é uma barreira também de comunicação, que não permite a comunicação, mas no Senhor temos uma linguagem universal em Deus. No Espírito Santo temos esta linguagem universal que Deus nos dá a todos, que é o amor ao Senhor, seja no idioma que seja. Qualquer idioma que seja, o importante é que nosso coração esteja disposto para agradar, louvar e glorificar o nome de nosso Deus. Portanto, nós louvemos ao Senhor em nosso idioma, em nosso dialeto, em nossa língua. Louvemos com um coração que Ele nos entende. Nos diferentes lugares do mundo onde há tantos idiomas também, pois o mesmo, as pessoas louvam o Senhor em seu idioma e Deus os abençoa, lhes dá o Espírito Santo. Aí no Japão, há algumas irmãs, alguns irmãos que receberam os dons espirituais. Na China, o grupo que se reúne aí na China também já há algumas pessoas que receberam o Espírito Santo. E isso é formoso, porque já eles falam uma linguagem angelical e também Deus esteve dando o dom da profecia. Isso é o formoso e o bonito. Não nos angustiemos tanto pelo idioma, por não poder falar o idioma dos lugares. Não é uma ofensa para ninguém. É impossível que aprendamos milhares de idiomas que existem. Então, tudo fazemos e trabalhamos à medida que nós possamos fazê-lo. Ao alcance, pois, da nossa forma de saber, de sentir, ao alcance de nossa mão, estamos trabalhando sempre, servindo ao Senhor, mas de todas as formas. Os amamos com todo o coração, amamos as pessoas que vêm a este lugar, os nativos daqui, que falam o idioma catalão. Então, uma saudação muito especial para todos vocês. Que o Senhor se regozije e se alegre nos corações que se propuseram em servir a Deus e viram conhecer os seus caminhos. Isso é importante. Glória ao nosso Deus. Podem se sentar. E falando dos idiomas, lá nos Estados Unidos, os irmãos americanos falam que querem aprender espanhol. Dizem, vamos aprender o espanhol porque gostamos mais dos cânticos em espanhol do que em inglês. Então, eles dizem, nós queremos falar espanhol. Eles se esforçam, porque falam que gostam muito. Também há outros lugares que dizem, vou
a aprender o espanhol, porque é que os cânticos em espanhol se escutam mais bonitos. Bem, com certeza é o que eles apreciaram e valorizaram. Os irmãos e as irmãs da China me enviaram uma mensagem em seu idioma, felizes, porque estão conhecendo as coisas de Deus, porque estão felizes, porque escutaram profecia e mandam mensagem tão contentes que isso nos faz felizes também a nós, porque todos, como diz a Bíblia, somos um no Senhor. E o Senhor é o que está unificando a sua igreja através do Espírito Santo. E Deus, com o Espírito Santo, nos une a todos, nos dá amor, carinho, compreensão. E, portanto, por isso é que nos amamos todos. Não importa o idioma que falemos, nem na cidade em que estejamos, nem no país que estejamos. E desta forma, nós temos que pedir ao nosso Deus que nos ajude, que nos prepare. E muita doutrina, muitas capacidades que nos prepare o Senhor para sair, para trabalhar, para sair para evangelizar, falar e ensinar às pessoas o plano de Deus, o poder de Deus, que as pessoas conheçam que Deus existe. Porque há países onde as pessoas nunca escutaram que Deus existe. Há lugares em que as pessoas nunca escutaram que Deus existe. E isso é triste. Quando vemos uma pessoa que diz, nunca tinham me falado de Deus, não sabia que Ele existia, que tristeza nos dá. Portanto, preparar-nos. Vocês, não sei se vocês desejam se preparar para servir a Deus. Vamos abrir no Salmo número 20 e saudemos também aos nossos irmãos e às pessoas e a todas aquelas pessoas que nos verão no vídeo, através do estudo bíblico gravado, que vem no vídeo em todo o mundo. Portanto, hoje vamos saudá-los. Aqui estamos em Barcelona, podemos dizer, na Espanha. Aqui, todos os irmãos lhes enviam uma saudação com todo carinho para todos vocês. Meditemos hoje no Salmo número 20. Estamos estudando os Salmos, estamos analisando que são orações, que são cânticos espirituais, são profecias que o Senhor Jesus Cristo, pela boca do rei Davi e pela boca dos cantores de Israel, elevava ao Pai Celestial. Por isso, num salmo, nós podemos encontrar que está o Pai falando ao Filho, ou o Filho está falando ao Pai, ou o Filho está falando por sua igreja, se faz como porta-voz, para falar pela sua igreja, para defender seus crentes. Ou também encontramos alguns versos dos Salmos, onde os próprios crentes ou a própria igreja elevam plegárias diante de Deus, pedindo misericórdia, pedindo bênção. Um salmo, quando o iniciamos, quando começamos a ler, não é uma sequência. Um salmo, podemos encontrar muitos temas. Por isso, temos que lê-lo com muito cuidado, com muita concentração, analisando muito bem para poder entender. E aqui diz, o Senhor te responda no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te defenda. Então a pergunta, quem está expressando este clamor ou esta oração? Quem será que diz? O Senhor te responda no dia da angústia. Alguém está dizendo ao Pai Celestial que no dia do conflito, no dia ruim, Deus escute a esta pessoa. Por isso, aqui, poderíamos dizer que estava o rei Davi, dizendo estas palavras.
Ele tomado pelo Espírito. Mas, como é o Espírito Santo falando por Davi, poderíamos dizer que o Senhor Jesus Cristo, usando a boca do rei Davi, diz aos crentes, a qualquer um de nós, diz: o Senhor te escute e te responda no dia do conflito, da angústia. O Senhor te defenda no momento da perseguição. Por quê? Porque tu és um homem ou uma mulher firme e sincero que está buscando a Deus de coração. E, portanto, mereces que Deus te escute, te defenda e te guarde. Que bonitas estas promessas que o Senhor Jesus tinha para a sua igreja, para seus crentes. Porque Deus nos ouve, Deus nos escuta. Quando nós estamos em tribulação, em dificuldades, Deus escuta nossa oração, Ele escuta nosso clamor. Não sei se vocês terão vivido esta experiência ou não, porque eu a vivi muitas vezes. E diz, no verso número 2, o Senhor te envia ajuda. Eu adiciono a palavra ao Senhor, ainda que não esteja escrita, mas a adiciono porque no primeiro verso diz, o Senhor te ouça, que o Senhor te defenda. E no 2, como continua falando do verso número 1, então, que te envia ajuda. Porque às vezes, irmãos, quando a pessoa lê no verso 2, como já se desvia e não consegue entender e não sabe de que se está referindo, te envia ajuda desde o santuário e de repente esqueceu de quem? Se esqueceu que estava lendo o verso 1 e que estava se referindo do contexto do verso número 1. Então, como se esquecem às vezes, então eu adiciono uma palavra, porque realmente essa palavra não está escrita, mas existe. Existe na mensagem. Diz, te envia ajuda, o Senhor te envia ajuda desde o santuário, e desde Sião te sustente o Senhor. O verso número 3, se vocês querem ajudar-me a ler. Quem se lembre? Diz, se lembre de todas as suas ofertas, de azeite e do holocausto. Quem? O Senhor? Então diz que Ele, que Deus, nunca se esqueça de nossas orações, porque quando nós oramos ao Senhor, contamos ao Senhor nossos problemas, nossas dificuldades, tribulações, sempre estamos contando isso ao Senhor em nossa oração. E por isso diz que Ele, Deus, sempre lembre de todas as tuas ofertas e os teus holocaustos físicos daquela época, mas que hoje são nossas orações. Os holocaustos, as ofertas, os sacrifícios que antigamente havia no povo de Israel, hoje em dia são nossas orações que elevamos a Deus. Porque como nós vivemos sofrimentos e problemas a cada dia, escassez, provas, muitas coisas sofremos a cada dia. Então, nós oramos ao Senhor, contamos isso ao Senhor e pedimos a Deus que nos ajude. Portanto, Ele pede ao Pai que lhe guarde, que Ele se lembre de tudo que dizemos ao Senhor, tudo que expressamos e pedimos ao nosso Deus. Que Ele faça memória de tudo isso. No verso número 4 diz que Deus te dê conforme o desejo do quê? E cumpra o quê? Então, sim, percebem, irmãos, como é tão profundo este desejo do Senhor Jesus Cristo, desejando-nos a nós bênçãos por parte de nosso Deus. Que bonito que diz que Deus nos dê conforme ao desejo do nosso coração. E que Deus cumpra todos os planos,
todo o conselho, tudo que desejamos e pedimos ao Senhor, que Ele cumpra em nossas vidas. Por isso, não temos que duvidar. Se você, quando ora a Deus, duvida, pois nunca sua oração terá uma resposta por parte de Deus. Nunca você terá as bênçãos do que você pede a Deus. Não o terá. Porque você ora e pede a Deus, mas está duvidando. Está desconfiando. Será que Deus sim me escutou? Será que Deus sim me ouve? Será que Deus sim me cumprirá isto que eu desejo? Então você ora e depois está falando com suas amizades, vizinhos, as pessoas dizendo: vejam o problema que eu tenho aí, ajudem-me. Por favor, me ajudem porque eu estou sozinho, sozinha, tenho as tribulações, tenho angústia. Então esqueceu que tinha orado e que tinha colocado diante da presença de Deus toda a situação. E, portanto, este salmo está reafirmando que Deus nos escuta, que Deus nos ouve e nos defende e nos leva adiante, e Ele não nos deixa sós. Portanto, quando oremos a Deus, façamos isso sempre sem duvidar, sem desconfiar. Creiamos que Deus sim vai atuar em nossas vidas. No verso número 5, podem ler, irmãos. Quem são os nós? A igreja diz: nós nos alegraremos em tua salvação. Na salvação de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Ergueremos pendões espirituais, uma bandeira no nome de nosso Deus. Sigam com a leitura. Então, o desejo do Senhor e o que o Senhor pede ao Pai sempre é que Ele conceda nossas petições. Portanto, o Senhor Jesus Cristo sempre foi o intermediário, o intercessor entre nós e o nosso Deus, o Pai. Ele intercede, Ele pede ao Pai que Deus nos escute, que Deus nos ouça, que Deus conceda nossos desejos, nossas necessidades, tudo isso. Diz no verso número 6, agora reconheço que o Senhor salva a seu ungido, dá a vitória ao seu ungido. Responde-lhe desde seus santos céus, diz que o Pai Celestial escutará o seu ungido desde os santos céus, e o ungido é o Senhor Jesus Cristo. Diz, o escutará desde os seus santos céus com a potência de sua destra vitoriosa. Diz que o Pai estará salvando ao seu ungido e o ouvirá com seu poder. Ouvirá a Cristo Jesus quando Ele intercede por nós. Quando Ele pede ao Pai por nós, que nos perdoe, que tenha misericórdia de nós, que nos dê outra oportunidade, que não nos castigue de acordo às nossas obras, mas que Ele tenha paciência conosco. O Senhor Jesus está aí sempre, intervindo, para que a ira do Pai, a ira de Deus, não venha contra as pessoas. Sigam com o verso número 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en nombre de Jehová nuestro Dios tenemos memoria. Diz que o mundo ou as pessoas confiam em seu saber, em seus conhecimentos, em seus poderes, em suas capacidades, em suas posições, confiam neles mesmos, em todos os seus pertences, em tudo o que têm. Diz, confiam em carros, em cavalos, confiam que têm muitos exércitos, em que têm tronos e que são reis e ocupam tronos e governam o mundo. Então diz, confiam nisso mesmo, no que têm, em seu poder, no dinheiro. Diz, mas nós, os que conhecemos a nosso Deus, confiamos em nosso Deus. Os que conhecemos ao Senhor, confiamos em Deus. Não confiamos
nas coisas poderosas do homem, da humanidade, dos seres, nos poderes do mundo, mas confiamos em Deus, porque a vontade de Deus se impõe sobre toda a humanidade. A vontade de Deus se impõe no mundo. E enquanto que no mundo existam os filhos de Deus, pois Deus estará aí colocando um freio para que o mundo também não faça tudo o que queira e para que os filhos de Deus não tenham sofrimento. Porque diz que onde estejam os filhos de Deus, onde estão os justos, pois que o Senhor retém sua mão de castigar. Então, as pessoas que não têm a Deus, diz que confiam na riqueza, que confiam no pouco que têm ou no muito que têm. Mas que nós, que já chegamos ao conhecimento de Deus, que estamos confiando em nosso Deus, devemos confiar em Deus. No verso número 8 diz, eles fraquejam, mas nós o quê? Então diz, salva o Senhor que o Rei nos responda no dia que o invocarmos. Então confiar e crer no Senhor. Neste Salmo 20, encontramos uma promessa muito grande da parte do Senhor, da forma como Ele tratará ao seu povo, aos seus crentes, que, portanto, Deus espera que os crentes, nós, demos ao Senhor o que Ele merece, que estejamos dispostos para entender e compreender seus caminhos, que leiamos a Bíblia, porque aí é onde adquiriremos muito conhecimento de Deus. Nós lemos a Bíblia e Deus se encarrega de esclarecer-nos e de nos ensinar muitos mistérios e dar-nos essas capacidades intelectuais para entender tanto a parte espiritual, tanto a parte de Deus, como também poder entender ao mundo e as pessoas. Aprendemos muito quando lemos a Bíblia. E quando lemos a Bíblia, também estamos agradando a Deus. Depois de ler a Bíblia, aprendemos a ter fé, a confiar em Deus, a orar, a louvar e a glorificar o nome do Senhor, a buscar a Deus de coração. Todas essas coisas nós as encontramos aqui. E que formoso é quando lemos os Salmos desta forma, porque assim entendemos melhor a palavra do Senhor, a leitura, e chegará ao nosso coração. Então vocês darão frutos, porque depois que Deus venha ao nosso coração, ou nos dá inteligência, nos dá este conhecimento da sua doutrina, dos seus caminhos, começa o Senhor também a fazer com que demos frutos, que nós demos frutos para Ele, porque Ele começa a nos limpar e a nos transformar. Deus transforma, Deus muda. Com o ouvir da palavra do Senhor, Deus vai transformando, vai mudando as pessoas, vai curando as pessoas que estão doentes, vai libertando as pessoas que estão atadas por espíritos maus, por enfermidades, doenças. Ele vai tirando tristezas e amarguras. Tudo isso faz Deus, no momento em que as pessoas estejam escutando a palavra do Senhor. E diz que pelo ouvir da palavra de Deus, vem a liberação das pessoas. Por isso, quando nós estamos aqui, nos reunimos como igreja, e vocês escutam aqui a mensagem, a pregação, a leitura da Bíblia, não creia você que veio perder o tempo. Não creia você que veio apenas para estar sentado e passar aí 1h30 e que já pronto e foi embora. Deus fez muitas coisas em sua vida e você nem sequer percebeu o que Deus fez na sua vida. Quando você vai embora, quando você começa a experimentar em sua vida e diz: Deus me deu alegria, felicidade, paz, me sinto diferente, sou outra pessoa, sou outro homem, outra mulher. Porque Deus começa a fazer estas mudanças e Deus começa a libertar e a limpar consciências. E o Espírito de Deus vem e as pessoas, ao coração das pessoas. Isso é bonito. Quando venhamos aos louvores de noite, vir aos louvores. Esforçar-nos por vir, buscar o Espírito Santo, buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar os dons espirituais. Temos que vir ao louvor e nos concentrar
e louvar a Deus para que você receba o espiritual, para que você também um dia comece a ensinar a palavra de Deus. Um dia você seja mestre ou mestra da palavra de Deus. E você comece também a ganhar muitas almas para Deus. Porque este é o prêmio que Deus dá quando as pessoas ganham almas para o reino dos céus. Deus o premia. Deus o galardoa, o abençoa, lhe dá felicidade, lhe dá paz. E se nós queremos servir a Deus, pois então temos que vir aos louvores e temos que receber o Espírito Santo. Este é um dever nosso, receber o Espírito Santo. E é importante que os pastores infundam as pessoas, as congregações, os crentes, de virem buscar o Espírito Santo e os dons espirituais, porque isso é uma promessa para todos. Aqui a Bíblia não diz que é para 10, para 15, mas todos, diz que toda a igreja tem que receber o Espírito Santo, tem que falar em línguas, tem que ter os dons espirituais. Portanto, de agora em diante, vocês ficam aí com a sua mente, com a sua consciência, este desejo, essa vontade de buscar o espiritual, porque isso é o que Deus quer também, que nós não fiquemos estancados, mas que a cada dia progridamos e prosperemos no espiritual. Também para o futuro, os convido que leiam Atos dos Apóstolos. E vocês leiam este livro dos Atos dos Apóstolos quando é o início da Igreja do Senhor, para que vocês aí percebam que as pessoas que se convertiam, que aqueles que se convertiam ao Senhor Jesus, ao Evangelho, recebiam o Espírito Santo, porque se dispunham para recebê-lo. Hoje em dia, eu penso que também vocês estão muito dispostos para receber o Espírito Santo, mas deve-se vir ao louvor e concentrar-se para poder receber o Espírito Santo. Bem, então isso é como uma sugestão para vocês, para os que nos veem no vídeo também, que se preocupem por receber o espiritual. E desta forma, pois é mais fácil, mais simples seguir o caminho do Senhor, porque o Espírito Santo nos ajuda em toda a nossa vida, em todo o nosso itinerário da vida, nos ajuda a seguir adiante, a prosperar e a avançar no Senhor. Bem, que o louvor seja para o Senhor da glória. E até aqui, então, seria a meditação desse Salmo número 20. Agora sim, vamos com algumas perguntas nesta noite. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Que o Senhor a abençoe. É uma honra para mim estar aqui diante da Senhora. A minha pergunta está baseada em 2 versos da Bíblia. O primeiro se encontra em Gênesis 21, verso 12. 21? Sim, senhora. Gênesis 21, verso 12. Sim. Posso ler, irmã? Leia, irmã. Então, disse Deus a Abraão, não te aflijas por causa do rapaz de tua serva. Em tudo o que te diz Sara, ouve sua voz, porque em Isaque será chamada a sua descendência. Segundo meu ponto de vista, irmã, como Sara, eu não vi outra mulher ao longo do Antigo Testamento. Eva tinha pecado e Deus tinha castigado a mulher por causa do pecado. Mas aqui Deus dá um lugar a Sara que não lhe deu a nenhuma outra mulher. Mudou seu nome como fez com seu esposo. Disse a Abraão, o pai da fé, ouve sua voz. É utilizada na Bíblia para falar de sua igreja. E no estudo bíblico sobre o matrimônio que a senhora realizou no Japão, dizia que nós a podíamos considerar como nossa mãe da fé, porque ela simbolizava a igreja. Também o apóstolo Paulo, na alegoria de Sara e Agar, em Hebreus 11, verso 11, fazia a lista dos varões que tiveram fé, e em meio destes varões está ela. Meu segundo verso da Bíblia se encontra em Provérbios 31, verso 30. Sim, enganosa é a graça e vã, a formosa mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, irmã, nossas mulheres, como podemos conseguir que Deus nos dê este lugar, para que estejamos libertadas de todas aquelas habilidades que temos, e que antes Deus diga aos esposos, ouve a voz de sua esposa. Aqui fala da igreja, mas nós representamos a igreja. Então, eu gostaria que nos explicasse mas é que nós, as mulheres, não. É que a igreja está composta por homens e mulheres, não? E os homens e as mulheres crentes são a igreja.
Não é que nós, as mulheres, de agora estamos representando a igreja. Não. É homens e mulheres que estão representando a igreja do Senhor Jesus Cristo. É diferente. É diferente. E que Deus, na Bíblia, ao povo, o tratou como uma mulher, ao povo de Israel. Ao povo de Israel, Deus lhes dizia que Deus era o marido e que o povo de Israel era sua mulher. E o povo de Israel era feito de homens e mulheres, pois está aí o mistério. E poderíamos dizer que essa comparação de Deus, de comparar um povo composto por homens e mulheres e dizer, eis minha mulher, e Deus, o marido. Então, por isso Deus na Bíblia sempre fala, é de uma mulher, mas realmente não está falando deste gênero de sexo mulher, mas do genérico da palavra mulher que está se referindo à igreja. E no verso que você lê aqui em Provérbios 31, que fala de uma mulher, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando diz que é louvada a mulher virtuosa, está falando da igreja do Senhor Jesus Cristo. E esta igreja do Senhor Jesus está composta por homens e mulheres. Sim. Bem, mas então sua pergunta. Irmã, é como nós, pois, as mulheres... Como eu sou mulher, me faltam muitas coisas na minha vida, mas eu quero ser uma mulher que tema o Senhor e queria que a senhora me explicasse como consegui-lo, irmã. Sim, bem, aqui quando fala do elogio, do louvor da mulher virtuosa, está falando de um povo ou da igreja do Senhor. É uma simbologia, é simbólico. Simplesmente, quando diz a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Nas portas, louvem suas obras. Está falando dessa Jerusalém espiritual, ou desta igreja de Cristo Jesus. Do contrário, nós diríamos que não é somente a mulher que deve temer a Deus, mas o homem também. Então, como seres humanos, tanto homens quanto mulheres, devemos ter temor a Deus, glorificar a Deus, louvar a Deus. Mas aqui, quando fala de uma mulher que é virtuosa e deve se louvar a Deus, já não está falando de nós, as mulheres, mas fala de uma igreja. É da igreja do Senhor. E, pessoalmente, individualmente, já é um homem e uma mulher que tem que buscar o Senhor, glorificar a Deus. E não é que as mulheres... Hoje, individualmente, que a mulher vai buscar mais a Deus que o homem, ou que o homem vai buscar mais a Deus que a mulher. Diz o Senhor que Ele exige e que Ele espera que tanto o homem quanto a mulher o busquem, recebam os dons, trabalhem, sirvam a Deus. Porque Ele fez uma promessa, que Ele, no Evangelho de Cristo Jesus, a promessa de Deus é que Ele estará usando as mulheres da mesma forma que o varão nos dons espirituais. Que se lhe dá o dom de discernimento ao varão, uma mulher também lhe dá o dom de discernimento. Que se há um profeta, que Deus levanta um profeta, que o profeta tem todos os dons espirituais. Então Deus também pode levantar uma profetisa com todos os dons espirituais. Que se ele levanta um evangelista, um mestre, ele também pode levantar uma mestra para ensinar doutrina. Esta é uma promessa que fez o Senhor, à sua igreja. E por isso, neste caso, já não há nenhuma superioridade do homem sobre a mulher no espiritual. Talvez no mundo, em todas as coisas particulares da vida, talvez haja superioridade e realmente no lar estabelecido, quando um homem e uma mulher se juntam para formar um lar, uma família, há uma superioridade do varão. O varão é a cabeça deste lar. Então, ele é quem apoia, quem ajuda, quem consola, o que trabalha, o que provê, aconselha, o que está aí firme, educando, porque às vezes, talvez, a palavra da mulher
não é tão escutada os filhos como a palavra do homem que está aí na casa. Então os filhos dizem, não, a minha mãe, ela é muito condescendente, mas o meu pai, sim, eu tenho mais temor porque ele é muito rígido. Ele me ordena e me exige, então tenho que obedecê-lo. Em contrapartida, minha mãe, não, ela me consola muito, então com ela faço tudo o que eu quero. Então, é porque há uma superioridade neste lar, porque Deus o impôs desde o princípio, que fosse o varão como chefe e a cabeça deste lar. Que isso é algo abstrato. Não é algo físico, mas abstrato. A superioridade e ser a cabeça do lar. Então, por isso, o Senhor também dizia, Cristo Jesus é a cabeça da igreja. Então, Cristo Jesus é o marido, nós, homens e mulheres, somos a esposa. E a nossa cabeça, o nosso chefe é Cristo. E nós, pois, nos apoiamos nele. Mas nós, em nossas vidas espirituais como seres humanos, o que damos a Deus? Os dons espirituais. Quem terá os dons espirituais? Homens e mulheres, por igual. O que tem um coração sincero, seja de homem ou de mulher, aí Deus está abençoando e o estará usando para seu serviço. Tomara eu me tenha feito entender e possamos compreender estes mistérios do Senhor, que são muitos os mistérios e muitas as formas como Deus nos trata, ensina na Bíblia e que algumas pessoas talvez até se confundem, mas nós não nos confundimos porque está o Senhor aqui, dando-nos sua mentalidade, a mentalidade que ele teve, e diz que nós devemos ter a mente que teve o Senhor Jesus, de entender e compreender bem a sua palavra, a sua doutrina. Então, pois, irmã, você diz que como mulher, louve a Deus, que Deus lhe dará os dons. Deus lhe dará os dons, Deus a usará. Se Deus lhe prometeu que vai abençoá-la, Ele o abençoará. E o mesmo ao varão também. Então, o Senhor, pois fará estas coisas. Irmãos, por exemplo, eu sou como uma pedra de tropeço nesta época em que vivemos. Sou pedra de tropeço para os homens, para as denominações, para as igrejas, para as pessoas que nos conhecem, as pessoas que ouvem sobre nossa igreja, dos líderes religiosos. Há muitos líderes religiosos que me buscam e querem me ver para que eu lhes dê a fórmula da igreja, para que tudo saia perfeito. Então, estão impressionados e dizem, quem disse que é uma mulher? Isso nunca existiu? E tem toda a razão. Por isso digo que o Senhor me colocou de pedra de tropeço para eles, para que fiquem pensando e imaginando tudo o que queiram. Mas o importante são os atos, os feitos reais, não tanto o que se fale, mas a realidade que vivemos com Deus. Que Deus quer usar homens e mulheres da mesma forma, no mesmo nível espiritual. Usar a homens e mulheres no mesmo nível espiritual, ainda que no físico, o homem seja a cabeça de um lar. Quando forma o seu lar bem, vejam que mistério tão grande, que coisas tão difíceis Deus nos faz viver, mas pois aqui estamos diante do Senhor e isso é o que Deus quis, isso é o que Deus quer. E seguimos adiante. Sim, irmã? Irmã, tenha uma boa tarde, que o Senhor a abençoe. A promessa do Senhor cumprida, que eu estaria lhe fazendo uma pergunta. A minha pergunta está baseada na Bíblia, em 1 de Reis, capítulo 1, verso 50. Vamos todos abrir a Bíblia em 1 de Reis. 1 de Reis. E não esqueçam que temos que ler a Bíblia. 1 de Reis, qual capítulo, irmã? Capítulo 1, verso 50. Não esqueçam, irmãos, temos que ler a Bíblia e conhecer todos os livros da Bíblia, conhecer tudo que fala a Bíblia, porque é a única forma que nós aprendamos e a única forma também de agradar ao Senhor. Continue, irmã. Posso ler, irmã? Mas Adonias, temendo a presença de Salomão, levantou-se e foi e se abraçou com os chifres do altar. Minha pergunta é, por que Adonias pegou o chifre do altar e que significado tem hoje em dia? Qual significado tem o chifre do altar? Isso é uma história e tenho que contar a história para poder entender o verso. No tabernáculo, eu não sei se vocês leram a Bíblia, que Moisés erigiu um tabernáculo para glorificar a Deus. O tabernáculo era um salão grande, digamos, um pouco mais longo que este salão.
Este era o tabernáculo, dividido em 3 seções: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. O lugar santíssimo era, digamos, era aqui atrás deste muro. Havia uma portinha aí secreta, e atrás do muro era o lugar santíssimo. O lugar santo era aqui. Então os sacerdotes faziam sacrifícios, e eles colocaram os altares para fazer os sacrifícios dos animais. E havia um altar que tinha os chifres, mas esses chifres estavam aí como enfeite, no altar onde faziam os sacrifícios dos animais. Deus tinha dito que nenhum ser humano, nenhuma pessoa que não fosse sacerdote, poderia tocar este altar ou estes chifres. Ninguém podia estar tocando nada destes elementos do lugar santo, somente os sacerdotes. Eram os únicos que podiam fazer os sacrifícios e tocar os utensílios. Por isso é que este senhor Adonias o estavam perseguindo para tirar sua vida. Para que vocês saibam mais sobre Adonias, ele queria tirar o trono de Salomão, o filho do rei Davi. E Adonias queria ser o rei, mas houve uma perseguição e ele quis escapar, quis salvar sua vida, entrando no templo, ao lugar santo, e se agarrou aos chifres e pensou e disse que ninguém poderia entrar para tirar sua vida porque isso era proibido e que era o único que o salvaria. Então ele cometeu um duplo pecado por ter abraçado os chifres que estavam aí no altar. Esses chifres eram um enfeite. Não se diz que tenham nenhum simbolismo, nenhum protótipo. Simplesmente eram formas que Deus tinha dado a Moisés de como elaborar os altares para o sacrifício. E ele, por isso, diz que abraçou os chifres, pegou os chifres aonde ele cometeu a infração, e por isso diz no verso 51, no 50, mas Adonias, temendo a presença de Salomão, levantou-se e foi, e se abraçou com os chifres do altar. Uma infração cometeu. E fizeram saber a Salomão, dizendo: eis que Adonias tem medo do rei Salomão, pois está agarrado aos chifres do altar, dizendo: jure-me hoje o rei Salomão que não matará seu servo à espada. E Salomão disse: se ele for homem de bem, nenhum só cabelo seu cairá na terra, porém, se achar nele maldade, morrerá. E o rei Salomão enviou mensageiros, e estes trouxeram do altar, e ele veio e inclinou-se perante o rei Salomão, e Salomão lhe disse: vai para a tua casa. E lhe perdoou a vida. Mas ele fez essas coisas, suplicando ao rei que o perdoasse, que lhe desse outra oportunidade. Mas ele sim cometeu esta infração de ter entrado a um lugar, abraçar-se ou agarrar-se dos chifres, porque isso era proibido. Bem, seguimos adiante. Por isso temos que ler a Bíblia. E leiam no Antigo Testamento, porque é muito formoso ler o Antigo Testamento, porque encontramos a história do templo, a história de todos os personagens, quando Deus lhes ordenava, lhes dizia: não faça isso, não faça aquilo, e as pessoas desobedeciam. Outros sim obedeciam. Outros eram castigados, outros eram abençoados, e daí nós aprendemos a conhecer a Deus. Porque hoje também Deus a nós nos coloca regulamentos, e se não obedecemos, pois Deus nos castiga. E se obedecemos, Deus nos abençoa. Então isso é muito bonito, que leiamos a Bíblia. Deve-se ler a Bíblia, porque com isso agradamos a Deus também. Vamos ficar de pé e vamos estar aqui, agradecendo ao Senhor. Não sem antes cantar ao Senhor um coro, cantemos ao Senhor um coro. Servirei a Ti, Senhor. Te servirei com todo o coração. Vocês sim querem servir ao Senhor? E querem como? Como querem servir a Deus? Com os dons espirituais e ganhando muitas almas para o Senhor, não? Vivendo uma vida reta. O 131, servirei a Ti, Senhor, e vamos orar. E em nossa oração, estaremos orando pelos doentes, pelas pessoas que estão atadas, doentes de qualquer doença,
você nomeia o Senhor neste momento. Nesta oração você diz: Senhor, estou doente, ou doente daquilo ou disso. E levante a sua mão e coloque a sua mão no seu coração e pede a Deus cura, liberação, que Deus tenha misericórdia. E vamos também pedir a Deus por necessidades, por petições ou desejos do coração. Que você deseje também, pedimos a nosso Deus. Recordemos que o Senhor está aqui, rodeando-nos, está muito próximo de nós. Não duvide você, não duvide disso. Seguimos, sim, irmão? Glorificado nuestro Dios, bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre eterno, Padre celestial, eterno Dios, nuestro divino Maestro, Consolador. Delante de ti estamos, Señor, en esta noche, para darte gracias por toda tu misericordia, por todo tu amor y por tu paciencia que tienes con nosotros. Gracias, Padre, por escuchar nuestras oraciones. Gracias, Señor, por tenernos delante de tu presencia, mi Señor. Por oírnos, mi Señor. Gracias. Bendito y alabado tu nombre. Te alabamos y te bendecimos. Recibe, Señor, nuestras plegarias. Recibe, Señor, nuestras palabras. Porque nuestro vocabulario es muy poco para referirnos a ti en tu grandeza, en tu poder y tu misericordia, en lo que tú eres, mi Señor. No tenemos palabras, Señor, cómo expresar para darte gracias, Señor, y para alabarte y engrandecerte, porque tú eres digno de todo lo que tú haces por nosotros, de tu amor, de tu misericordia y sobre todo de habernos llamado, Señor, a tu servicio, de tenernos aquí en tu presencia, Señor, de tenernos delante de ti. Danos esa libertad y esa alegría de corazón, ese regocijo, mi Señor, en nuestra alma, en nuestro ser, para nosotros poder, Señor, alabarte, glorificarte y honrarte y estar viviendo, Señor, esa vida santa y recta que tú quieres que vivamos. Bendito Dios, envía el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Envía el poder del Espíritu Santo y bautiza y liberta a cada persona y limpia a cada uno, mi Señor. Vístelo, Señor, con vestiduras blancas. Dales una ropa nueva, limpia, mi Señor. Quitando, Señor, todas las impurezas, quitando todas las enfermedades, quitando todas las dolencias, las ataduras, las cadenas y ligaduras diabólicas, quitando toda maldición del diablo, destruyendo todo el mal y libertando y limpiando y sanando, mi Señor, con tu mano poderosa. Sé tú sanando y bendiciendo y libertando y dando alegría y gozo en sus corazones. Bendice, mi Señor, a tu pueblo, a tus hijos. Dale, Señor, la fortaleza, la alegría, mi Señor. Bendice, Señor, a cada uno y liberta, mi Señor. Liberta, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo.
Envía, Señor, el poder del Espíritu Santo. Envía, Señor, tu poder, tu fuego del cielo. Que descienda el fuego del cielo, Señor. Que descienda tu poder sobre cada corazón, sobre cada vida. Y limpia y quema. Quema con ese fuego. Quema con ese fuego, mi Señor. Quema con fuego divino. Quema con ese fuego, Señor, cada corazón, cada vida. Haz que resplandezcan, Señor. Haz que resplandezcan como el sol. Bendito mi Señor y Dios. Bendito mi Dios. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y liberta y limpia y bendice a cada uno. Liberta, Señor. Liberta y bendice a cada uno. Prospérales en su camino. Concédele, Señor. Concédele los anhelos de su corazón. Concede sus peticiones. Mira sus peticiones. Dale, Señor, conforme sea tu santa voluntad. Dale a cada uno conforme le convenga a cada uno. Limpia las manos, limpia el corazón, limpia sus ropas, que resplandezcan sus ropas, sus vestidos blancos como la nieve. Liberta y bendice, mi Dios eterno, tu mano poderosa, mi Dios, tu mano poderosa bendiciendo, dando dones, dando pureza, dando poder, dando respaldo. Bendito para siempre, bendito por los siglos. Aleluya, poderoso Dios, poderoso Rey, bendito para siempre, poderoso mi Señor. Envía el poder de tu Espíritu Santo. Envía tu poder, Señor. Envía tu poder, Señor. Aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Liberta a cada uno, mi Señor. Bendice, bendice a cada uno, mi Señor. Sana, Señor, las enfermedades. Sana las diversas enfermedades. Aviva, Señor, con el fuego espiritual. Manda el fuego espiritual. Envía el poder del Espíritu Santo. Envía tu poder. Envía tu poder, Señor. Envía el poder del Espíritu Santo. Y bautiza, Señor. Bautiza, Señor. Da los dones preciosos. Dones preciosos. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Libertad, Señor. Libertad queremos, Señor. Libertad, oh Señor. Fuego del cielo. Fuego del cielo. Envía tu poder. Envía tu poder. Envía tu poder, Señor. Envía tu poder. Resplandece, mi Señor. Ven, Señor, a nuestras vidas. Ven a nuestros corazones. Ven, Señor. Mora con nosotros. Mora en nuestro corazón. Mora en nuestro ser. Mora, Señor, con nosotros. Rodéanos con tu Espíritu Santo. Rodéanos con el poder de tu Espíritu Santo. Envía, Señor, tu poder. Gracias, alabanzas al Rey. Gracias, Señor. Alabanzas al Todopoderoso. Alabanzas al Todopoderoso. Manda poder de lo alto. Poder de lo alto. Poder de lo alto. Fuego del cielo queremos, Señor. Fuego del cielo queremos. Fuego del cielo queremos. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor. Gozo y alegría da el Señor. El gozo del Señor. Gloria a tu nombre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por la alegría. Por el gozo espiritual. Por el gozo espiritual. Gracias te damos. Bendito el Señor. Gracias te damos. Aleluya. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor fortaleza es. El gozo del
Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. Gloria a mi Señor, gracias al Todopoderoso, bendito el nombre del Señor. Agradecemos ao Senhor por sua bênção, sua misericórdia. Eu creio que o Senhor hoje deu muitas bênçãos espirituais. Eu senti que o Senhor se manifestou hoje com o espiritual. Com o espiritual, houve muito fogo no Senhor. E eu creio que depois os irmãos contarão seus testemunhos do que receberam, do que o Senhor lhes deu hoje. Também as pessoas que no vídeo nos verão, eles também receberão bênçãos do Senhor. Muito obrigada, irmãos queridos. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima vez. Que Deus me permita, estarei aqui. Obrigada e que Deus os abençoe.